Daniel, eu vou começar por onde eu terminei na aula passada, capítulo 4, e o último versículo. Estou ficando apavorado, porque até o capítulo 6 é uma coisa, do capítulo 7 em diante, aí é escatologia, que eu não dou conta de ensinar ainda, né, sobre escatologia. Eu estou freando para não chegar no capítulo 7, até Deus mandar um socorro bem presente na angústia, né? E quem sabe até lá Ele abre a minha mente também para dar uma aula aqui de escatologia, né? Quem sabe, né? Deus é Deus, né, irmão? Amém, irmãos? Estou implorando aqui por uma intercessão. O último versículo vai dizer assim: agora, pois, nós terminamos com esse versículo, se lembram? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus. Foi essa parte que nós exploramos aqui. Que Nabucodonosor, diferentemente de falar para as pessoas, adore a Deus, adore ao Deus de Daniel e de seus amigos, aí muda todo o contexto. Ele agora está dizendo, eu. Antes ele dizia, vocês todos, estão autorizados a adorar o Deus de Daniel e de seus amigos. Aqui muda um pouquinho, aqui ele está dizendo assim, um pouquinho não, um pocão. Eu, agora, a partir desse instante, eu adoro, né? Eu exalço, eu louvo. E hoje nós vamos trabalhar um pouco a outra parte, a razão pela qual ele adorava. Ele disse, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Amém? Vamos seguir então nesse rumo aí, né? Espírito Santo, mais uma vez, e eu peço ao Senhor para não cansar desta oração, porque enquanto vida eu estiver, eu estarei, ó Deus, insistindo com essa oração. Perdoa meu pecado, a minha falta, aposta possantemente da minha mente, do meu coração, da minha boca, e por bondade, me use como um agente do Senhor para falar a Deus com a tua igreja, a começar pela minha alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A história de Nabucodonosor é uma história que começa mal, porque começa um homem que tem tudo e não tem Deus. Hoje ainda é muito admirado isso, sabia? Muitas pessoas, elas são analisadas, avaliadas, pelo que têm e não pelo que são. Nabucodonosor, para aquela época, a única certeza que existia para todos os povos, que ele era um homem que estava começando bem. Por quê? Porque ele tinha muitas coisas. Ele tinha muito poder. Ele tinha muita estrutura bélica. E ele construiu maravilhas. A história vai falar de Nabucodonosor naquela época, com jardins suspensos. A Babilônia era uma das maravilhas daquele tempo. Então, quem via um homem naquele tempo, com uma cidade linda, estruturada, e ele sendo rei de reis, quem olhava para ele dizia, não tem fase melhor para um ser humano. Só que, na verdade, Nabucodonosor, pelo começo da sua história, ele tinha, mas não era. Aí, dentro do processo, o amor de Deus conosco, né?
anulou o ter na vida de Nabucodonosor para ele se tornar. Está confuso isso? Hã? Não, né? Está tranquilo? Então veja, ele tinha, mas não era. Aí Deus anulou o ter para que ele passasse a ser. Então, Eclesiastes vai dizer assim: é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O fato de alguém ser lua nova não pode ser jogado fora. Por quê? Porque ele está na caminhada. Pode ser que ele chegue na fase de lua crescente. E querendo Deus, ele se torna lua cheia. Então, lua cheia não pode, não tem como, irmão, eu desvincular daquela mensagem, porque ela me baralhou. Eu fui para casa e aquele negócio ficou me... Eu não vou deixar de compartilhar aqui, né? Não pode a lua cheia olhar para a lua nova e... Porque daqui a pouco lua cheia já é lua minguante. E lua nova já é lua crescente. Nabucodonosor precisou, falando conosco nesta noite, por não se preocupar com o ser e se preocupar tão somente com o ter, o Senhor tirou, aboliu o ter para dar uma oportunidade para Nabucodonosor se tornar, passar a ser. Aleluia. Aleluia. E dentro do processo, o que é que nós vemos em Nabucodonosor? Quando ele é tirado e colocado no pasto, no mato, no sereno, e na medida em que, passados os 7 tempos, ele agora volta em si, ele não volta murmurando, questionando, ele não volta num estado de abstinência pelo ter. Porque hoje nós ainda vemos muitas pessoas entre nós, e eu estou sempre me incluindo, entre nós, eu estou no meio, que ao invés de sair do processo que Deus provoca para nós nos tornarmos, ao invés de apenas termos, nós já voltamos cá em si e já volta com abstinência, querendo, Senhor. Tem um hino que eu gosto muito de... Como eu não canto, eu fico criticando os que cantam. Não é, irmão? Tem um que fica dizendo, restitui-me, 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 e aquilo vai me dando uma fadiga. Veja, alguém que sai do processo, volta do processo, e ele volta num estado de abstinência. Ele volta num estado de abstinência pelo ter. Eu nunca sei o nome do cantor, não estou? E eu sei que é difícil compor uma música, viu? Eu sei que é difícil demais. E é fácil demais a gente pegar aqui um pontinho da música e ficar... Então tem que ouvir isso com muita... Eu posso ouvir esse hino? Posso. Se eu já... E ele pode tocar na minha alma? Pode. Desde que não seja um processo de abstinência, que seja um processo como de Nabucodonosor. Senhor, o que me vale agora é o ser. É um ser adorador. E se for bom aos teus olhos restituir, restitua. E ele fez isso na vida de Nabucodonosor. Até os valentes de Nabucodonosor foram preservados. Quando Nabucodonosor volta, cai em si, o texto diz que os seus maiorais, seus capitães, é que vai buscar ele. O homem todo, eu fiquei só pensando na cena, o homem agora com os cabelos grandes nas costas, nos braços, a unha de pássaro. E os maiorais, com a maior deferência, conduzindo ele
para o palácio de volta. Aleluia. Restituiu? Sim, mas ele não volta com abstinência. Ele volta dizendo: eu me tornei um adorador. Eu me tornei um adorador. Porque agora sou eu, não vou mais mandar ninguém. Eu, como rei, não vou dar ordem para ninguém. Eu vou louvar, eu vou exaltar e eu vou glorificar. O rei dos céus, ele agora, irmão, se diminui. Ele reconhece um rei acima do reinado dele. Eu acho forte isso. Eu acho forte. Tem que imaginar, irmão, o maioral dos tempos, voltando todo cabeludo, com cascos de sujeira no corpo, cascão que fala, né? Estranho, dentes amarelados e unhas de pássaro. E ele retornando, fazendo a trajetória da humilhação, e feliz, porque dentro daquele processo, ele se encontrou. Se encontrou. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E aí ele tira uma lição que é muito, deveria ser assim, difundida pelo povo que foi cativo, não só por Daniel e seus 3 amigos, pelo povo que foi levado cativo para a Babilônia. Era o povo que tinha que cantarolar e cantar e louvar, dizendo assim, ó, as obras do nosso Deus é verdadeira, os seus caminhos são caminhos de juízo, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Quem tinha que falar isso era o povo que saiu lá de Jerusalém, mas sai da boca do ímpio. A lição maior sai da boca do ímpio. Sai da boca do ímpio. E aqui, irmãos, nós temos que pensar nisso. Como que é para você as obras do Senhor? Elas são verdades? São. Por que eu tenho desconfiança em Deus? Estou falando de mim. Por que eu tenho medo do amanhã? Por que eu tenho medo de ficar sem o mesmo padrão financeiro? Por que eu temo ter que mudar de casa? Por que eu temo... eu tenho escutado muito uma linguagem assim, ó, baixar o padrão. Por que nós tememos tanto baixar o padrão? Mas as obras do Senhor não são verdades? O que Deus faz, não faz pensando sempre no melhor para os seus filhos? Por que nós desconfiamos de Deus? Porque não há meio termo. Quem não confia, desconfia. Não tem um estágio. A ansiedade, irmão, está sendo bombardeada aqui agora. Pelo poder da palavra, a ansiedade, a mente acelerada, pessoas que já estão sofrendo pelo ano que vem, 2024. Esses dias eu vi uma pessoa sofrendo pela eleição de 2000, não sei quanto, que eu nem fiz as contas ainda, que é a próxima do presidente. Que é isso, irmão? As obras do Senhor não são verdades? Por que você está acelerado desse jeito? Por que você está morrendo por coisa daqui 3, 4 anos, 3 anos e meio, né? Porque nós desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos de Deus. Aí a ansiedade inunda a nossa alma. Ele é Deus para com aquele que está no palácio, mas Ele é Deus com este mesmo, se estiver lá no sereno. Ele é Deus para com alguém que está nas alturas. Ele é o mesmo Deus com aqueles que estão
Agora, lá no vale, Ele é Deus. Ele também é Deus de vale. Por que, irmão Henrique? Lá vai eu de novo com o senhor, né? Eu tinha te esquecido, né? 2 cultos já, né? Você pensou, me livrei dele, né? Irmão Henrique, hoje só é anunciado um Deus de montes. Hoje só é anunciado um Deus de montes. Está no monte, está nas alturas, Deus é contigo. Mas, irmã Catiana, Ele continua sendo Deus de caverna. Ele continua sendo Deus de vale. Ele é um Deus que continua sendo Deus para com os anônimos. Ele é Deus daquele que soprou o seu nome, mas Ele é Deus também lá na vida daquela menina na casa de Naamã, que ninguém sabe o que é o nome, só sabe que não tinha pai, que não tinha mãe. Tinha bate. Aleluia. Ele é Deus no dia da maravilha, é Deus também na vida de pessoas no luto. Ele é Deus no dia da saúde, na vida da pessoa. Ele é Deus também lá na UTI, na vida daquele que está vivendo, passando os seus últimos minutos. Ele é Deus lá também. Ou seja, irmão, não é no monte ou no vale, é porque as obras do nosso Deus, elas são verdades, elas são firmes. Mas não são obras segundo o meu rascunho. Não são obras segundo os meus desenhos. Não são obras segundo os meus desejos. Você vai entender o final. Tem muita gente frustrada com Deus. Eu não vou deixar para o final, não. É agora, né? Eu estou na igreja que eu congrego. Para que ficar? Eu estou na igreja que eu congrego. Tem que ter liberdade, né, irmão? Eu e minha casa, né? Então, quando eu desenho a obra, quando eu planejo segundo o meu coração a obra, eu estou, irmão, última palavrinha aqui, ó. Aí as coisas não acontecem, e eu tento culpar quem? Deus. Deus me esqueceu, Deus não me fala comigo, Deus me abandonou. Não. São as obras deles que são verdadeiras, não são as minhas. As minhas são engano, as minhas são vaidades. As minhas, eu fico lembrando de alguns sonhos meus. Gente, se tivesse sido realizado alguns sonhos meus, Deus bom que não deixou. Sim, ajuda aqui. O senhor não, dá licença. Aí, olha lá, ó. Isso. Deixar esses jovens mancebos, eu sei que é redundante, viu? Fazer um movimento aí, né? Sim, irmã Andréia, está com a palavra. Eu queria fazer fazer uma observação e ao final um questionamento. Uhum. O que eu tenho aprendido com Nabucodonosor é que só a misericórdia de Deus mesmo na minha vida, né? Porque nós somos parecidos com ele. Bom, não sei se alguém está se identificando com ele, não, mas eu estou me identificando com algumas questões. Lá no princípio, Nabucodonosor viu um grande agir de Deus a olhos nus quando ele viu aqueles irmãos serem salvos da fornalha, né? E aí, ali, ele já teve uma grande amostra, não pequena amostra, do poderio do Deus. E a gente vê que nesse capítulo 4 mesmo, aí, salvo engano, que o senhor está falando, ele editou lá um edito para todo mundo adorar o Deus de Daniel. E depois ele chega nessa situação aí. E eu vejo, pastor, assim, eu vou me colocar na roda, né? Quantas experiências, quantas vivências com Deus, quantos milagres, quantas questões que vivemos com Deus. E aí parece que depois as coisas vão voltando a uma normalidade ruim. Eu não sei se é a falta da constância, mas a gente simplesmente depois começa a agir como se nada daquilo tivesse acontecido, como se a gente não tivesse vivenciado grandes coisas com Deus. E Deus vai ficando, e cada vez mais. Eu queria, a observação que eu queria fazer, e outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, nessa questão que o Nabucodonosor, ele ficou lá, nesse tempo, como animal. E aí, pastor, ele teve esse
start, eu vou usar start, né? E a gente sabe o que aconteceu que o senhor está pregando. Como que a gente traz para isso hoje, uma pessoa que está vivendo essa situação, que está nesse momento, achando que não está vivendo, mas está nesse momento, já está com os pelos grandes, as unhas grandes, e está vivendo nessa situação hoje, como que a gente faz para dar esse despertar, esse start, assim como ele, e reconhecer a grandeza de Deus e alcançar a salvação, né? Porque, digamos, se ele não tivesse despertado, tinha morrido como animal. Uma resposta direta. A Bíblia diz que o Espírito Santo opera o querer e o efetuar. É só o Espírito Santo que, encontrando espaço em nós, pode nos retornar à consciência de dependente, de pecaminoso, de carente de Deus. Só o Espírito Santo. Então, a nossa caminhada aqui, desde o primeiro dia aqui, quem está ligado, é tentar atrair o Espírito Santo para nossas vidas. Para ele, quem está ligado. Tudo que se fala, que se ora nesse lugar, é buscando o Espírito Santo, porque nós não temos condição de fazer nada sem o Espírito Santo. Então, tudo que se faz aqui é o Espírito Santo, por favor, encosta aqui, provoque em nós o querer. Ainda tem muita resistência. Mas o que importa não é isso. O que importa é que já tem muito coração fazendo essa oração. Espírito Santo, pode chegar. Vira pelo avesso, faz o que o Senhor quiser, mas eu não quero perder minha salvação. Amém? Eu vou falar uma coisa que, enquanto a senhora falava, o Espírito Santo conversou comigo. Nós temos pistas. De como nós estamos. Chama feedback, né? Quando nós retornos. Vou tocar no senhor aqui. No dia a dia, o que eu fiz aqui? Um toque, não é isso? Aí eu tenho que afastar aqui um pouco e ver se não ficou sangrando ali, Porque se for já unha de ave, como pode? Eu não fiz nada. Mas ficou sangrando lá, chefe. Quem pegou, diga amém. Enquanto ela me perguntava, o Espírito Santo falou: ei, vocês podem se perceber que nível de bicho que você se encontra. Mas eu só fiz dar um abraço. Mas lá onde ficou suas unhas, ficou sangrando. Tem muita gente que fica, não, é porque é muito demente, é porque é muito melindroso. Não, é porque a unha está muito afiada. Vamos prosseguir? Vocês acreditam que Deus fala com a pessoa, irmão? Assim? Acredita, né? Não trouxe rascunho hoje, não. Hoje não trouxe nada, não trouxe negócio de esboço. Hoje não tem, né? Tem dia que eles não precisam. Né? Então, onde é que nós estávamos? Onde é que nós estamos? Mostrando para os irmãos. Por que, irmã? A pergunta da senhora. Por que nós ficamos tão insensíveis? Vontade de alcançar. Mas é o último nome. Deus faz, realiza, dá sinais, mas a gente sai pensando que foi nós que fizemos. Nabucodonosor estava nesse estágio. Nabucodonosor um dia sentou no pátio e falou assim: como é que pode eu fazer tanta coisa? Oi, mamãe, não. Didinha disse que nós não vemos coisa, né? Nós estamos vendo. Ele olhou assim para aquele jardim suspenso. O mundo todo curvado diante dele. Ele disse assim: está escrito aí, está escrito aqui. No capítulo. Ele disse assim: como é que eu dei conta? Como é que pode? Gente, eu sou grande demais. A Bíblia diz assim: enquanto eu pensava e falava aquelas coisas, lá no meu jardim, naquela hora, eu me transformei num bicho. Está escrito aí, pode ler. No exato momento que eu achava que eu tinha feito, que eu era, que eu produzi, que eu construí e que eu me tornei o diferente,
Ele está dizendo aí, no exato momento, passado 12 meses, que Daniel tinha falado comigo sobre o sonho. Eu perdi a minha consciência e me tornei um bicho. Soberba, irmã Andréia, soberba torna o homem sensível. Ele não vê as unhas de ave, ele vê a unha mais perfeita do universo. Que unhas lindas. Quando eu digo homem, irmãos, homem, né? Ser humano, né? Mas vamos lá. Falei disso. Aí ele vai dizer mais. E os seus caminhos, juízo. Eu estou falando de confiança, a segurança de que Deus tem o melhor para nós, a segurança de que Deus é poderoso e todas as suas obras. Tem um hino muito cantado, que é um texto de Jó, Na verdade, o hino é muito cantado e ele faz referência a um texto de Jó. Eu bem sei, porque eu bem sei, que nenhum dos seus propósitos, como é que é? Isso está lá em Jó, salvo engano, 42, né? 42, né? Eu bem sei. O que é isso, esse sentimento? É um sentimento de um homem humilde. Ele está dizendo o seguinte, eu bem sei que todas as suas obras serão perfeitas. Ainda que ela tome rumos diferente do que eu penso, do que eu acho, ainda que ela tome rumos diferente do que eu posso imaginar, e ainda que os resultados sejam o oposto do que eu esperava, eu bem sei que os seus propósitos é o melhor e nada pode frustrá-los. É aquilo lá, irmão. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado, exaltado, enaltecido é Ele. Aí, veio na minha mente dois momentos na vida de um homem, para nós pensarmos aqui nos caminhos de Deus. Irmãos, a pior coisa na vida de um ser humano é quando ele não consegue ele não consegue vislumbrar por onde andar, o que fazer, o que decidir. Todo dia nós temos que fazer escolhas, né? E tem muitas pessoas que sofrem por ser zelosas, por não querer errar, por não querer falhar. E acabam que por vezes falham nas tomadas de decisões. Mas Nabucodonosor falou um negócio importante. Todos os caminhos do Senhor, não é mais o Deus de Daniel, não. Eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Sabe o que ele está falando? O Rei de todos. Não é mais de Daniel, não. É meu também. O que ele fala aí? Que os caminhos é de juízo. Juízo, irmãos, no sentido de retidão, e no sentido de que aqueles que obedecerem por ele serão justificados, ficarão na condição de justo e prosperará no caminho. Aí vieram para a nossa meditação 2 momentos na vida de um homem. O primeiro, capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, sai do seu espaço e ambiente de segurança, sai-te da tua terra e da tua parentela, repiso, da sua área de segurança, e sai, né, no mesmo sentido, da casa de teu pai. Tire toda a base de segurança humana da sua vida e se embrenhe nos caminhos do Senhor, porque são caminhos de juízo, caminhos de retidão, caminhos de prosperidade, caminhos de vida. Irmão, entender isso é muito duro. Irmão Gabriel, entender que o caminho de Deus é milhares de vezes mais seguro do que o nosso ambiente familiar. Tem uma coisa melhor, que dá mais sustentação para um ser humano do que a parentela, a casa do pai, a cidade. O sonho de quase todas as pessoas, né? É sair de casa, trabalhar, para quê? Para voltar para casa.
que é o lugar da segurança, é o lugar da paz, é o lugar da tranquilidade. Mas quando fala dos caminhos do Senhor, muitos de nós, irmão, não passamos por esse teste. Não passamos ainda por esse teste. Ainda temos a nossa família como a nossa âncora. Ei, é duro o que eu estou dizendo. Ainda temos a nossa convivência sanguínea como a nossa âncora. E nós precisamos ser conduzidos para um nível de cristianismo, irmãos, que a nossa âncora é Cristo. Que a nossa âncora é Cristo. A confiança de que se eu estiver na presença, na direção de Cristo, não que pai, mãe não seja importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que eles não podem ser a base da minha vida. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Ah, maravilha, maravilha, assim eu vou, porque é Deus que tá falando. Mas sabe como é que é a experiência de andar no caminho do Senhor? Me pergunte, qual é, pastor? Lê o finalzinho lá. Que terra é essa, irmão? Sai da casa do teu pai, da tua mãe, e vai para casa. Ah, beleza, maravilha, eu sei para onde é que eu estou indo. Viu o nível de entrega que Nabucodonosor compreendeu? Uma coisa é sair de um endereço para um outro endereço, sim ou não? Hã? Outra coisa, missionário Elisama, é deixar o que há de mais seguro na terra, que é a nossa terra e a casa de papai e mamãe. E mais o núcleo primário, pai e mãe, núcleo secundário, tio, tia, primos. Olha que coisa maravilhosa. Mas quem quer viver o cristianismo autêntico, tem que viver a proposta de Nabucodonosor, o que ele viveu. E qual é o caminho? Eu te mostrarei. Está fora dos seus planos humanos. Está muito além da sua capacidade cognitiva. Espera, o Senhor conta com agentes na terra que estejam dispostos, irmão, a pegar a mochila, colocar nas costas e falar, para onde é que você está indo? Não sei. Mas ele diz que é para eu andar nessa direção. Está difícil, missionário Marielita. Porque nós estamos muito apegados, né? Aos palácios, né? Esse homem sai, irmãos. Deixa pai, deixa mãe, deixa tudo e sai. Todo dia o Senhor mostrava só o caminho do dia para ele. Anda 1 quilômetro aqui na direita, aqui, vira à direita, anda 1 quilômetro, sim. E depois? Não fala de depois para mim, não. É só do dia que eu vou te dar. É maná, é só do dia. Como é que uma pessoa dessa vai ter ansiedade? Mas se eu estou com um mapa, irmão, ixi, vai ter uma ponte. Meu Deus, a ponte só está trincada, é a ponte de Porto, né? Falta tantos quilômetros, ansiedade, ó. Falta tantos quilômetros. Ixi, tem um lugar que é um pântano. Ixi, não. E quando chegar no pântano, Jesus, aquele que me mandou andar por esse caminho, ele sabia que tinha um pântano. É ele que precisa saber, irmão. É ele que precisa saber, irmã Marinha. Dos detalhes do trajeto. Eu só vou fazer a caminhada. Cadê a ansiedade? Deus está destruindo a ansiedade aqui hoje. Está bombardeando a ansiedade. Mas tem um lugar que tem crocodilo. Problema. Quem criou esse crocodilo? Foi aquele que me mandou passar no meio deles. Mais adiante, eu falei do capítulo 12. Eu estou aqui nem cheguei na soberba, né? Eu estou aqui falando do caminho do Senhor. Quem quer experimentar o caminho do Senhor tem que abrir mão do mapa e do localizador.
Hoje eu dizia para os meus filhos, nunca passou, o dia de hoje nunca passou pela minha cabeça. É bom viver assim. Amanhã vai ser um dia novo na minha vida. Um dia que eu não desenhei, que eu não rascunhei. É bom demais isso. Ué, pastor, você não tem planejamento? Não, não. Meu plano é ficar no caminho que Deus mandar. E os detalhes do plano? Eu me preocupar com isso? Quando ele não me deu o endereço, ele estava dizendo exatamente, meu Henrique, não se preocupe com os detalhes da viagem, só viagem. Aí, para nós terminarmos, sobre o caminho, eu estou com a impressão que está passando rápido. Voou, acabou meu tempo. Mas está bom, não é pelo muito falar. Eu saí do 12 e vou para Gênesis 22. Estou falando do caminho de Deus. Olha o que é um homem que vive no caminho do Senhor. 22. Depois de muitas coisas, que eu não vou poder entrar aqui nos detalhes, porque o foco aqui é o caminho do Senhor. Aquele caminho que Nabucodonosor pôde experimentar, de uma forma que parece ser tão difícil. Eu tenho certeza que Nabucodonosor, nos seus testemunhos, ele dizia assim, ó, os 7 anos lá no mato, com a presença de Deus, ele me instruindo, me fazendo nascer de novo, foi muito melhor do que os meus 70 anos de palácio sem Deus. Eu tenho certeza que ele falou isso para muita gente. No capítulo 22, olha o que é um homem sem que Deus não precisa dar o localizador para ele. E olha qual é a proposta. A primeira não foi deixar uma base muito segura, que era a casa e a parentela, sim ou não? Olha a segunda. Lê para mim, por favor. O endereço certo de qual era o monte, para depois que chegasse lá, o monte ser revelado para uma seguinte finalidade: cortar a garganta do próprio filho, o único filho, colocar primeiro em cima de um altar, amarrar sobre a lenha, cortar o pescoço, tocar fogo na lenha e esperar virar só a desintegração total pela força do fogo. Sabe o que ele fez? Esse é o caminho do Senhor. Por que nós não queremos o caminho do Senhor? Porque o caminho do Senhor ele é revelado assim. O caminho que é o caminho perfeito, o caminho da vida. Eu sou o caminho, né? É esse caminho. Ele se manifesta assim. Sabe o que Abraão fez, irmão Gabriel? Do mesmo jeitinho da outra vez. Sim, senhor, estou indo. Lá em Hebreus, que já foi lido hoje aqui, o texto, né? A carta aos Hebreus, lá está dizendo o seguinte, ó. Pela fé, lá em Hebreus, pela fé, aí é por minha conta aqui, mas é isso que vocês vão encontrar lá, de forma, né? Pela fé, Moisés fez a viagem, sem o endereço certo, seguindo a cota do dia. Moisés, oh meu Deus, obrigado. É porque eu vou falar na ceia sobre Moisés, aí virou aqui o negócio. Que hoje Deus começou a me falar alguma coisa sobre a ceia, né? Pela fé, Abraão pegou o seu menino, o único filho, e foi para um lugar que o endereço não era certo, que ele não sabia, mas caminhou, chegou no lugar, e estava disposto, pela fé, a degolar o seu filho, queimar ele, virar todo fumaça. E pela fé, ele acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho. Pela fé, Abraão acreditava que o Senhor ia juntar essa fumaça, em algum momento, ia trazer essa fumaça de novo, ia dar um comando para a fumaça para devolver as microcélulas do filho dele, dos ossos, de tudo, dos tendões, e que Deus ia fazer voltar de novo o Isaac dele. É esse nível de obediência para andar no caminho que Deus espera de mim e de você. E eu e você temos que aprender isso
com Nabucodonosor. Ficou a soberba para depois. Vamos orar? Está furioso mesmo, viu, irmão? Está caindo, né, irmão? Então não é inimigo, não. É que está caindo mesmo, né? Então tá bom. Ô, Jesus, é duro, né, irmão? Mas terminamos, né? Beleza. Eu queria orar nesta quarta, não vai dar, amanhã, né? Aqui não, vai ter oração normal, porque está tendo essa semana oração. Aí quarta não tem. Eu não sei se nós marcamos gabinete para quinta à noite. Aham. É. Talvez nós vamos fazer uma alteraçãozinha, porque como nós não vamos poder orar amanhã, a turma toda, e eu preciso de um momento aqui com a igreja, nessa semana, dentro desse contexto, aí eu estava achando que quinta-feira seria bom. Eu posso atender, não dá certo. Eu atendo antes da oração, dá certo. Deixa aqui, como está. Uhum.